Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Para mim é um motivo de muita alegria estar aqui com os irmãos hoje. A irmã Kátia mandou uma mensagem para mim, né? Eu estava até um dia no trabalho e ela falou: Ale, você pode vir trazer uma palavra na terça-feira? E eu falei assim: ai, Senhor, me dá um tema, assim, uma palavra no meu coração. Irmãos, e eu acabei de mandar uma mensagem para ela, que a gente às vezes fica, igual a irmã falou, a gente teme, né? Às vezes, como servos, nós temos mesmo que nos colocar à disposição, porque às vezes nós não nos achamos capazes, temos um temor, né? E naquele momento, quando eu mandei a mensagem para a irmã Kátia, eu falei assim: Senhor, coloca uma palavra no meu coração sobre o que o Senhor quer que eu ministre para as tuas servas e também para a minha vida. E na hora, irmãos, veio a palavra assim para mim: você vai falar sobre servir. Irmãos, e não é uma tarefa fácil, servir. E durante essas semanas que eu tenho preparado a palavra, o Senhor tem falado muito ao meu coração. Porque muitas vezes, ainda mais no mundo que nós vivemos hoje, ninguém mais quer servir. Para as pessoas servir é sinônimo o quê? De subjugação, é um sinônimo de você estar se humilhando. Mas o Senhor quer nos trazer hoje que todos nós fomos chamados para um propósito. Alguns têm dons de pregar, outros têm dons de cantar. Cada um Deus chamou para o ministério, mas há uma chamada que é para todos, que é a chamada de servir. E nós muitas vezes temos nos esquecido disso, de como é servir ao Senhor, mas também servir ao nosso irmão, servir ao nosso próximo. Então aqui, quando nós pegamos o significado, a palavra servir é auxiliar, ajudar, se importar por alguém, fazer algo para alguém, mas sem esperar nada em troca. Então esse é o segredo de servir de todo o coração, não esperar nada em troca. Você serve por amor e para o Senhor. E a geração que vivemos hoje, ninguém mais quer servir. Até mesmo a Deus, muitas vezes as pessoas querem subjugar, achando que Deus é o seu Senhor, e não se colocam como nós somos servos. E o Senhor faz como Ele quer, da maneira que Ele quer, nas nossas vidas. E eu queria ler aqui um versículo, uma história com vocês aqui no livro de Gênesis, capítulo 24. Eu vou ler alguns versículos, irmãos. E fala assim, no versículo 2. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para o meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio das quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás mulher para o meu filho Isaque. Aí no versículo 10 fala assim: e o servo tomou 10 camelos, dos camelos do seu senhor, e partiu, pois toda a fazenda de seu senhor estava em sua mão. E levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. E fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço d'água pela tarde, ao tempo em que as moças saíam a tirar água. E disse: ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dá-me hoje um bom encontro e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que estou em pé junto à fonte de águas, e as filhas dos varões dessa cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser: abaixa o teu cântaro para que eu beba, e ela disser: bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta seja a quem designastes ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso que fizeste beneficência ao meu senhor. Aqui fala, irmãos, quando Abraão já estava velho, ele pede para o seu servo buscar uma esposa para o seu filho, mas ele queria alguém da sua parentela. Ele não queria que o seu filho se casasse com as mulheres daquela terra, com dos cananeus. E lá nós vemos que ele ora ao Senhor, ele faz uma oração para Deus dar a ele um bom encontro, para ele encontrar, e ele pede uma prova para o Senhor, que aquela moça que der água a ele e aos camelos seria que o Senhor escolheu para Isaque. E nós vemos assim que aqui fala que antes que ele acabasse de orar, vem Rebeca. E Rebeca, ele pede água e ela, por ela mesma, oferece água, não só para ele, mas também para os seus camelos. Então nós vemos aqui que Rebeca,
ela era uma jovem disposta a servir. Porque aquela jovem nem sabia quem era aquele homem. E ela se dispôs a servir. Rebeca era a resposta de uma oração. E nós, como servos, muitas vezes você é a resposta de uma oração. Às vezes tem alguém pedindo assim: Senhor, envia alguém com uma palavra. Senhor, envia alguém com uma oração. Senhor, envia alguém para me ajudar. E você é a resposta dessa oração. E quando nós nos expomos a servir, nós somos resposta de Deus para a oração de alguém. Então saiba nesta manhã, você é resposta de Deus para a oração de alguém. E nós vemos que essa jovem, ela teve tanta disposição, e fala aqui que ela foi depressa. Então era uma jovem disposta, uma jovem corajosa que se dispôs. Então muitas vezes, querido, o que nos falta é essa coragem, essa disposição de ir depressa e fazer aquilo que o Senhor tem designado para nós. E aquela jovem nem sabia quem era aquele homem e o que a esperava. Então é mais bonito que o serviço que ela fez foi totalmente desinteressado. E ainda diz que ela deu água, não só para ele, como também para os seus camelos. Agora, irmãos, vamos imaginar quanto tempo aquela jovem ficou tirando água daquele poço. Porque eles dizem que, em média, cada camelo bebia de 100 a 200 litros de água. Então, aquela jovem, ela tirou mais de 1.000 litros de água em um cântaro, que cabia no máximo 12 litros de água. E ainda, alguns historiadores dizem que naquela época os poços não era aquele poço de puxar, mas era um poço que descia alguns degraus e se subia com aquela água. Então, quantas horas aquela jovem ficou servindo aquele homem, sem saber de nada, sem saber o que o Senhor tinha preparado para ela. Quando nós trabalhamos para o Senhor de uma forma desinteressada, quando nós nos expomos a fazer algo para Deus, sem esperar nada em troca, pelo próximo, pelas pessoas, o Senhor nos abre oportunidades. O Senhor nos abre caminhos, mas Ele conhece o nosso coração. Aquela jovem nem imaginava que ela seria esposa do herdeiro de Abraão. Um jovem rico, abençoado, ela seria a próxima matriarca da geração escolhida por Deus. Então, muitas vezes, quando você se coloca à disposição de Deus, Ele abre oportunidades e caminhos que você nem imagina na sua vida. Então, e aqui, faltava apenas um requisito para Rebeca. Ela foi uma moça, uma jovem, ela era pura, prestativa, só que ela precisava ser filha da geração de Abraão, da descendência de Abraão. E ele faz uma pergunta para ela: de quem você é filha? E quando ela revela, irmãos, de quem ela era filha, ele agradeceu ao Senhor, porque o Senhor o conduziu e o levou para o lugar certo. Então, muitas vezes você acha que o seu trabalho é insuficiente. Às vezes você acha que talvez só quem tem grandes oportunidades, às vezes na igreja ou até fora, é o que está fazendo o serviço para o Senhor. E às vezes seu trabalho você acha que é um pouco insignificante. Talvez você só ore, talvez você fale de Jesus no seu trabalho, na sua escola, aonde você esteja. Mas o Senhor te diz nesta manhã que o seu trabalho não é insignificante. E quando Ele te pergunta, às vezes você fala: Senhor, eu vim assim de uma família simples. Senhor, eu não tenho nenhuma influência. Mas aquele homem, do mesmo jeito que ele perguntou para aquela mulher, o Senhor pergunta para nós: de quem você é filha? Você é filha do Senhor. Você é escolhida dEle. Então não importa de onde você veio, quem foi seus pais, se você veio de um lar conturbado, se você está vivendo um momento difícil no seu casamento, na sua família, muitas vezes seus filhos não te acompanham, seus filhos se afastaram, muitas vezes podem causar até vergonha e tristeza, mas não se esqueça de quem você é filha, de quem você é filho. Nós somos filhos do Senhor, chamados para servir. E, queridos, e essa jovem nos deixou um grande exemplo de alguém que serviu sem esperar nada em troca e recebeu muito mais do Senhor. E nós não podemos nos esquecer que Jesus é o nosso maior exemplo sobre servir. O Senhor iniciou o seu ministério fazendo o primeiro milagre num casamento, servindo. E terminou o seu ministério até a sua morte servindo as pessoas. Então, o ministério do Senhor, o modelo de Jesus é servir. Então, muitas vezes nós achamos assim,
que o Senhor não nos chamou, às vezes, para um grande trabalho, mas o que você faz no seu dia a dia, as pessoas que você abençoa com uma palavra, as pessoas que você abençoa com uma oração, você está servindo. Nós vemos aqui, a irmã Isabel traz a irmã Anésia. É um serviço maravilhoso para o Senhor, porque ela tem cuidado da serva do Senhor, ela tem conduzido, trazido, às vezes uma carona, uma palavra, uma ajuda, uma cesta básica, você está servindo, você não é inútil na obra do Senhor. Isso é servir, irmãs, é se importar com a dor da pessoa, é se importar com o que ele tem passado. E aqui eu queria ler com as irmãs, em Marcos 10, eu vou abrir aqui, as irmãs não precisa nem abrir. Em Marcos 10, versículo 43 ao 45, fala assim: mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós querer ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será o servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então o Senhor nos ensina que Ele mesmo veio para nos servir. E até Paulo, na carta de Romanos, Paulo, antes dele se apresentar como apóstolo, escolhido, ele fala assim: Paulo, servo do Senhor. Então esse é o nosso primeiro título, irmãos. O Senhor não está preocupado com os nossos títulos, mas a nossa primeira apresentação tem que ser servo do Senhor. Aonde você for, que você possa ser reconhecido como servo do Senhor. E como servo, irmãos, é algo maravilhoso, porque muitos acham que servo é um escravo, é alguém que está servindo obrigatoriamente, mas não, o servo é aquele que é livre, que serve porque deseja, porque tem a alegria de servir ao Senhor. E o Senhor nos deixa assim, um grande exemplo na visão de Jesus. Na visão de Jesus, Jesus tinha clareza para o que ele veio e qual era o seu propósito, que era salvar a humanidade. Desde o início, Jesus sempre teve isso muito claro, que ele veio para salvar o que se havia perdido. E que nós também na nossa vida possamos hoje assim, abrir a nossa visão e descobrir: Senhor, qual é o meu propósito? Para o que eu fui chamado? Qual é o que o Senhor tem para a minha vida? O que eu posso fazer para ser útil na tua obra, para fazer mais pelo Senhor? E nós vemos aqui que Jesus, ele se esvaziou de si mesmo. Então, muitas vezes, nós também temos que fazer isso. Nos esvaziar do nosso ego, nos esvaziar das nossas limitações. Muitas vezes, nós achamos que não somos capazes. Mas o Senhor hoje quer abrir a nossa visão e nós sabemos realmente para o que eu fui chamado. Por que o Senhor me salvou? Por que o Senhor morreu por mim na cruz? Algum propósito tem. Ele me escolheu para algum propósito. Você, às vezes, acha que não é nada, que o Senhor não te escolheu, mas o Senhor quer deixar bem claro hoje: você é escolhido. Eu te chamei para um propósito. Servir, que o ato de servir possa se tornar um estilo de vida para nós. Eu acho que quando nós adotamos assim, isso, eu vou servir, eu vou ajudar, acho que isso se torna algo tão espontâneo, que você tem alegria e prazer de servir as pessoas, às vezes em pequenas coisas, que na nossa vida servir possa ser um estilo de vida, e que o amor possa ser o nosso lema. Porque hoje vivemos, infelizmente, em muitos lugares não temos mais amor. Muitos até têm saído das igrejas. Ontem mesmo nós estávamos no shopping, veio uma senhora e falou: eu era da igreja, eu perdi meu esposo, e chorou, mas ela estava um pouco assim revoltada: mas ninguém me ajudou na igreja. E aí a gente até falou: você tem que olhar para Jesus. Mantenha seus olhos fixos em Jesus. Quando nós servirmos sem esperar nada em troca, nós não nos decepcionamos com as pessoas. Porque quando você serve sempre esperando: ele é ingrato, eu faço isso, não me agradece, eu faço isso, a pessoa não retribui. Você sempre vai se sentir frustrado. Você sempre vai sentir que você não está fazendo o que é certo. Mas que hoje o amor possa ser o seu lema. E servir possa ser o seu novo estilo de vida. Que nós possamos ser, assim como Rebeca foi, a resposta de Deus às necessidades das pessoas. Porque, irmãos, nós não precisamos fazer muito para servir. Às vezes, uma palavra, uma oração é tudo que aquela pessoa precisa. E você já vai estar servindo ao Senhor. E o principal, irmãos, abandonar o nosso lugar na mesa principal.
Porque hoje muitos querem estar só na mesa, mas ninguém quer fazer o que Jesus fez. O maior exemplo que o Senhor nos deixou, nós vemos que antes do Senhor morrer, eu creio assim, ele poderia ter feito, Jesus operou tantas curas, tantos milagres, e ele poderia até falar, não, nos últimos momentos na terra eu vou fazer grandes milagres, maravilhas, vou curar uma multidão, mas o Senhor, ele escolheu estar com os seus discípulos e dar o exemplo sobre o que era servir. O Senhor escolheu lavar os pés dos seus discípulos. Agora imagine, irmãos, o Senhor assumiu um papel de servo, porque ele se ajoelhou para lavar os pés dos seus discípulos, que naquela época jamais um anfitrião da festa, alguém importante, porque naquela ceia o Senhor era o centro das atenções, ele era importante, mas ele se colocou no lugar de servo e deu o maior exemplo para todos nós, que é lavar os pés dos seus discípulos. E nós vemos ainda, irmãos, que o Senhor já sabia da traição de Judas. Mas mesmo sabendo, ele lavou os pés até do seu inimigo. Ele serviu até aquele que iria trair ele. O que iria negar ele, o que iria trair ele, o Senhor serviu. Então, que possa servir de exemplo para nós. O maior exemplo sobre servir é o do Senhor. E ele lavou os pés dos seus discípulos e nos deixou um grande exemplo. O importante, irmãos, é tudo que nós fizemos com fidelidade. Quando nós fazemos as coisas para o Senhor, para as pessoas, para a nossa casa, nossa família, com fidelidade, o Senhor nos abençoa. Porque nós estamos fazendo aquilo de coração. E quando o Senhor nos dá esse exemplo sobre lavar os pés dos discípulos, Ele nos ensina a servir. Nos ensina que mesmo Ele sendo Senhor, Ele serviu os seus discípulos. E o Senhor quer deixar um exemplo, irmãos, também no nosso lar. É muito importante nós servirmos dentro do nosso lar. Às vezes, muitos casamentos acabam tendo desentendimento, porque às vezes a esposa se coloca no lugar que sempre ela quer algo em troca. Por que eu vou servir meu esposo? Ele não me ajuda. Ele não faz isso. Se coloque como servir. Isso é um papel importante, um princípio, até no nosso casamento. Você quer ter um casamento abençoado? Você quer ter uma família abençoada? Sirva, sem esperar nada em troca. Você quer ter família diante do Senhor? Sirva a sua casa com amor, com fidelidade, que o Senhor vai abençoar o seu lar. O Senhor vai abençoar a sua casa, o seu casamento, e você vai poder levar isso para a igreja, para outros lugares, mas que o seu lar possa ser o primeiro lugar que você sirva ao Senhor. E os ensinamentos que eu, assim, irmãos, Deus falou muito no meu coração essa semana, que nós somos servos chamados para servir. Que somos a resposta de Deus para as orações de muitas pessoas. Tem muitas pessoas carentes, irmãos. Muitas pessoas sofrendo, às vezes do nosso lado, às vezes dentro da igreja, e nós estamos assim omissos. Que o Senhor, nós não temos que fazer nada esperando alguma coisa em troca, mas fazemos tudo para o Senhor. E não achar, às vezes você acha que você está dando o seu serviço para as pessoas. Tenha sempre em mente uma coisa: tudo que você faz, você está fazendo para o Senhor. Quando nós colocamos isso em mente, o nosso trabalho se torna mais leve. O nosso trabalho se torna mais prazeroso e gratificante, porque nós sabemos, Senhor, é para o Senhor. Não importa se agradece, não importa o que faça, é para o Senhor. E que muitas vezes, irmãos, Deus tem prosperado e abençoado muitas sim, pessoas na nossa igreja com dons, até na área profissional. Você muitas vezes pode usar aquele dom que Deus te deu, a sua profissão, para abençoar e servir também as pessoas. Nós não estamos querendo dizer, eu vou trabalhar de graça para as pessoas. Mas, irmãos, às vezes tem tantas pessoas carentes, e que um dom, uma profissão que Deus nos desempenhou e nos deu, nós podemos abençoar uma pessoa com aquilo que o Senhor nos deu. Porque tudo é o Senhor que nos dá. Então, às vezes, você pensa, Senhor, em que eu posso ser útil? Em que eu posso abençoar? Às vezes, na sua própria profissão, naquilo que Deus te deu, você pode abençoar, sim, muitas vidas e muitas pessoas. E que o Senhor, é só dele que vem a nossa recompensa.
Irmãos, e é lindo porque quando você faz um trabalho, um serviço para o Senhor de uma forma desinteressada, irmãos, o Senhor nos abençoa. O Senhor abre portas. O Senhor coloca pessoas para abençoar as nossas vidas. Porque Ele está vendo o seu coração, que o seu trabalho, o seu serviço é de uma forma desinteressada. E o Senhor honra a sua vida através disso. E vamos, irmãos, então, assim, essa palavra que o Senhor diz, que o Senhor, quando vier nos buscar, Ele possa dizer como naquela parábola, servo bom e fiel. Que possamos ser esse servo que o Senhor tem nos chamado. Tenha em mente uma coisa, queridos, nós fomos chamados para servir. Essa foi a função, e o Senhor quer que nós desempenhamos essa função de servir. Aonde você for, irmãos, é uma coisa tão maravilhosa que quando você serve, você se sente feliz. Quando você abençoa alguém, sente uma alegria, uma satisfação, algo gostoso dentro de nós, quando nós ajudamos alguém. Imagina a pessoa que está recebendo isso, irmãos. Imagina a sensação de alegria e de satisfação que uma pessoa sente ao ser servida. E isso vai passando de um para outro, porque a pessoa vai seguindo o exemplo, e um vai servindo o outro, e o Senhor vai abençoando, a igreja vai crescendo, um vai vendo a dor do outro e abençoando a vida do outro. Então que possamos sair assim hoje, Senhor, eu não sei para o que o Senhor me chamou, mas eu quero servir. Senhor, eu não sei qual papel eu vou desenvolver, mas eu estou aqui, estou disposta para servir. Irmãos, eu vi até um testemunho de um pastor, que até já faleceu, tudo nos Estados Unidos, Charles Consul. Fala que ele era um advogado muito importante, influente, e era envolvido com os republicanos dos Estados Unidos, e tinha grande influência. Só que ele não era um crente realmente firme no Senhor. E ele se envolveu num grande escândalo de espionagem e ficou preso durante 7 meses. Durante esses 7 meses, ele teve um encontro verdadeiro com o Senhor. E quando ele saiu desse presídio, ele começou a fazer trabalhos em presídios. Ficou muito conhecido o trabalho dele. Ele fazia trabalho em presídios, com os presos, com as famílias, e ficou muito conhecido. E uma vez ele foi em um presídio, um dos piores presídios que tinha. Os assassinos, homicidas, pessoas que estavam condenadas à morte. E ele viu assim, ele falou, acho que não vai ter ninguém nesse culto. Quando ele chegou, tinha mais de 100 presos convertidos. E ele perguntou, o que acontece? O que está acontecendo aqui, que esse monte de preso convertido? E ele conta que um outro rapaz falou assim, faz 2 anos que nós recebemos cartas. E essas cartas, é a boca de Deus falando com esses presidiários. E eles leem essas cartas e eles se convertem ao Senhor. E a gente já está com 100 presos convertidos. E ele ficou tão curioso, irmãos, que ele pegou aquela carta, viu o endereço e foi atrás para saber quem escrevia aquelas cartas. Quando ele chegou no local, era um asilo. E ele falou assim, não é possível que venha de um asilo essas cartas. Aí ele pegou o nome daquela senhora, falou, essa pessoa vive aqui? Falaram, vive sim. Aí ele subiu no quarto. Quando ele entrou, irmãos, era uma senhorinha de mais de 80 anos. Falou que ela usava um óculos fundo de garrafa e ela estava de cabeça baixa, assim, escrevendo cartas. E ele falou para ela, como que a senhora começou a escrever essas cartas? E ela falou, eu fui abandonada pela minha família aqui. Só que Deus nunca me abandonou. E um dia eu fiquei orando, Senhor, eu estou viva. Se eu estou viva é porque o Senhor tem um propósito ainda comigo. O que eu posso fazer, Senhor? Eu quero te servir. O que eu posso fazer para ganhar almas para ti? E ele conta no livro dele que aquela senhora um dia estava no hall com os outros idosos e ela pegou um jornal. E nesse jornal ela viu uma reportagem sobre esse presídio. E nesse presídio ela viu que eram os piores criminosos. E o Espírito Santo falou para ela, você vai escrever cartas para esses criminosos. E ela começou, irmãos, a escrever. Ela falou que uma carta atrás da outra, mesmo com a sua dificuldade visual, a sua idade, ela começou a escrever cartas, escrever cartas, escrever cartas. E ele falou, a senhora nem sabe que já tem mais de 100 presos salvos através das suas cartas. Então, irmãos, uma senhorinha de mais de 80 anos se prontificou e se colocou, Senhor, eu quero servir. E foi dirigida pelo Senhor e ganhou muito mais do que 100 almas para o Senhor naquele presídio. Então, quando nós nos dispomos, quando nós nos colocamos, Senhor, eu estou aqui.
Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Me envia, coloca as pessoas no meu caminho e eu vou te servir de todo o coração. E o Senhor vai fazer através de você, da sua vida. E não pense que o que você faz para o Senhor é pouco. Não pense que o seu trabalho, às vezes, você se sente desmerecida, porque às vezes você não está na mesa, não está sentada na mesa, mas você está com a bacia. Você está lá lavando os pés das pessoas que o Senhor escolheu. Você está lá servindo. E o Senhor te diz nesta manhã, não é vão o teu trabalho, eu tenho visto. Eu tenho contemplado e eu tenho aceito, porque você está no lugar aonde eu quero, com a bacia na mão, servindo, com a bacia na mão, lavando os pés daqueles que precisam de uma palavra, de um alívio para a sua dor e para o seu sofrimento. Então saiba, você é importante no reino de Deus. E Ele precisa de você para realizar grandes obras através da sua vida. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus.